João capítulo 14 diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Irmãos, quantos de vocês já se sentiram assim angustiados com alguma coisa, preocupados com o amanhã, as incertezas que nos cercam, a instabilidade financeira, economia, coisas que muitas vezes nos toma e nos traz uma certa aflição, uma certa angústia. Eu estava assim recentemente, por isso que esse texto falou de novo comigo. Porque eu estava tomado de uma incerteza: Senhor, o que vai acontecer? Pensando no futuro, no amanhã, coisas que talvez nem vai acontecer, ou coisas que talvez até vá acontecer, mas que não vale a pena a gente estar pensando nisso. Tem outras prioridades, outras coisas mais importantes. E era exatamente assim que os discípulos se encontravam. Para a gente entender um pouquinho por que Jesus fala isso para eles, a gente tem que voltar um capítulo antes, capítulo 13. Capítulo 13, para vocês terem uma ideia, ele já inicia falando assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Já estava nos finalmente do ministério de Jesus. Havia uma ansiedade, um mistério. Jesus já havia falado para eles o que iria acontecer, e agora há a preparação da festa, da Páscoa, e a narrativa aqui que eu acabei de ler já diz que Jesus já sabia que estava para chegar a hora dele, era um momento. Então Jesus agora, em seus últimos dias de ministério, ceando com seus discípulos, e é interessante que ele lava os pés dos discípulos, todo esse é o capítulo 13, tá? Que eu estou comentando com vocês. Ele vai lavar os pés dos discípulos, ele lava os pés, inclusive, de Judas, tá? Para ficar bem claro para vocês. E toda aquela formalização, tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu no dia da ceia. É interessante que lá no verso 13, no capítulo 13 mesmo, no versículo 21, vai dizer que o próprio Jesus ele se angustiou de espírito, porque ele sabia quem é que ia trair ele. Imagine você, irmãos, você sabia quem era que ia te trair, o que estaria para acontecer. Então, não é para menos que havia uma preocupação na cabeça dos discípulos, no coração de discípulos, para ajudar ainda mais, tranquilizar eles. No verso 33, Jesus diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também digo agora a vocês não podem ir para onde eu vou. Para tranquilizar ainda o coração dos discípulos, depois de 3 anos andando junto com eles, Jesus fala: para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Aí pronto. Agora lascou. A preocupação, a ansiedade, qual vai ser do nosso futuro? Começa a imaginar a insegurança que começou a brotar no coração deles. Eles não sabiam o que ia acontecer. Será que toda aquela expectativa de que eles achavam que Jesus era o Cristo agora ia cair por terra? Será que talvez alguns deles pensassem: agora sim, Jesus vai tomar o reino de novo e nós vamos ser donos novamente da onde a gente habita? Nós vamos tomar novamente a frente. Será? A insegurança, incerteza, muitos problemas que agora iam começar a surgir, gerou essa angústia no coração deles, essa preocupação. A verdade é que Jesus precisava mostrar para eles que havia um futuro, melhor dizendo, seguro para eles. Eles não precisavam de se preocupar com essas coisas secundárias. Não, e às vezes nós somos assim. Eu não quero tirar o mérito, talvez, da sua preocupação, que talvez ela até tenha um motivo, mas ela é secundária frente a algo que Jesus tem para a sua vida.
E era isso que Jesus queria mostrar para eles. Jesus queria mostrar que havia um futuro seguro para eles, além simplesmente do que eles estavam vendo. O que Jesus ia fazer era além. Eles estavam pensando aqui, mas Jesus estava pensando lá. Eles estavam pensando na terra, Jesus estava pensando no céu, na eternidade. E muitos de nós vivemos assim. Nós nos preparamos para as coisas, para o futuro, mas a grande pergunta que eu quero deixar para você nessa noite é: você tem se preparado para a eternidade? Você tem de fato se preocupado com aquilo que é necessário, que o que o Senhor quer para a sua vida? Ou você está como esses discípulos, se preocupando com coisas secundárias que não são necessárias? É por isso que eu gostaria de compartilhar assim, bem rápido com vocês 3 coisas que a gente precisa assim, acreditar, que a gente precisa crer, para ter certeza de que Jesus está no controle do nosso futuro, que Jesus está no controle da nossa história, e de que a gente começar agora, de fato, a pensar nas coisas que são essenciais. Parar um pouquinho de pensar nas coisas daqui, pensar um pouquinho lá, porque nós estamos muito focados aqui, irmãos. Essa é a verdade. E por isso que nós nos preocupamos muito, porque a primeira coisa que a gente olha é como que está a economia. Ixi, as coisas estão caras. Você não consegue descansar no Senhor. E eu estou nesse bolo, irmãos, porque eu gosto muito de ouvir jornal. E eu sou chato, eu não ouço qualquer jornal. Mas a verdade é que esses dias eu estava me pegando assim, eu falei: Senhor, não, parei. Eu vou me preocupar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é importante para mim, para a vida da minha família. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, que eu e você precisa crer, precisa acreditar de que há um futuro seguro para nós, de que apesar das circunstâncias nós vamos chegar lá, é que nós precisamos crer em Jesus, é a primeira coisa, é a chave. Quando Jesus vira para eles, logo no verso 1 aí do capítulo 14 que a gente leu, Jesus diz para ele que o coração de vocês não fique angustiados, preocupados, temerosos. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Irmãos, fazia 3 anos que esses caras estavam andando com Jesus. Eles estavam vendo Jesus operando milagres assim extraordinários. Milagres que ninguém nunca fez. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em Marcos, capítulo 6, no verso 51, vai dizer que depois de Jesus acalmar a tempestade, eles olharam e disseram entre si, ficaram assombrados e maravilhosos. Eles nunca tinham visto aquilo. Imagine você, irmão, vendo Jesus controlando a natureza. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Ninguém tinha feito isso, irmãos. Ou então ver Jesus andando sobre as águas. Primeiro surfista foi Jesus, não foi esses caras não. Imagina, coisas maravilhosas. Não só os milagres, eles ouviram Jesus trazendo discursos que, como os textos vão dizer, ele falava com quem tem autoridade, ninguém falava daquele jeito. Ninguém ensinava como Jesus. A ponto de a Bíblia relatar que, certa vez, os fariseus mandaram os chefes da guarda da sinagoga, lá do templo, ia prender Jesus, eles chegaram lá e não conseguiram, porque a narrativa vai dizer que eles ficaram maravilhados com Jesus. Ninguém era como Jesus. E eles 3 anos andando com isso, e tudo isso deveria servir para que eles tivessem a certeza de quem Jesus é. Certeza das palavras que Jesus falou, das promessas que Jesus tinha feito para eles, que iriam acontecer, porque ele mesmo pontuou e ele disse que ele falava aquilo que o Pai disse para ele falar. Quando a gente olha, por exemplo, lá em João capítulo 12, no verso 49, Jesus diz assim, porque eu não falei por mim mesmo. O que eu estou falando para vocês é o que o Pai tem me falado. Eles precisavam acreditar nisso. Quando Jesus disse, creiam em Deus, creiam também em mim, uma das coisas que ele estava querendo dizer é, continuem acreditando. Vocês viram tudo isso até agora continuem acreditando em mim. Não se preocupem. Jesus queria levar eles a confiar nas palavras, nas promessas que ele havia feito. Jesus queria afirmar, queridos, a fé deles.
Ele queria que eles tivessem a certeza de que sim, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que acontecer e que foi trágico, a gente sabe, havia sim um futuro seguro e garantido para esses discípulos. Eles não iam ficar desamparados. A causa de Jesus parecia estar diante da derrota. Talvez eles olhassem as palavras de Jesus e falassem que precisaria, que Jesus, dizendo para eles, eu vou ser morto, mas talvez isso parecesse soar como derrota, pronto para acabar, para que não tenha mais saída, e parece que agora lascou tudo, porque eles tinham largado tudo por Jesus, irmãos. E não pense que alguns deles eram pobres, não, que não eram. A gente sabe muito bem pelas escrituras que Pedro tinha um negócio de pesca. Então tinha dinheiro, tinha alguns que tinham condições, mas eles largaram tudo que eles tinham para servir aquele homem. E agora parece que não tinha mais certeza do que ia acontecer. O problema é que, assim como os discípulos, eu e você, a nossa fé muitas vezes está baseada no que a gente está vendo. Jesus já fez promessas para nós, Jesus já falou que há um caminho seguro para nós, Jesus já deu certezas, garantias, nós temos a revelação completa, inclusive o que vai acontecer lá no final, com toda a injustiça, com todo o mal, com tudo isso que nós temos vivido, mas nós estamos preocupados aqui, é no momentâneo, é no agora, e nós nos esquecemos do que é o mais importante. Jesus não estava preocupado em estabelecer um reino físico para eles naquele momento. Jesus não estava preocupado em tomar o poder. Jesus queria que eles acreditassem nele, que eles confiassem nele. A preocupação de Jesus é saber, então, se você realmente entendeu quem é Jesus. Se você realmente sabe quem ele é. Porque naquele momento, depois de tudo aquilo que tinha acontecido, era a hora deles terem a certeza quem era Jesus. Assim como o próprio apóstolo Pedro já tinha dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas naquele momento a preocupação foi maior do que a certeza. O problema é esse, gente. O problema é que a nossa preocupação é maior do que a certeza de quem Jesus é. De quem Jesus, daquilo que Jesus já fez na minha e na sua vida. E aí a gente se preocupa com coisas desnecessárias. Com coisas que a gente sabe que para Deus é irrisório. Que Deus pode fazer assim as coisas acontecer, irmãos. Que Deus pode fazer assim você prosperar em meio a uma coisa que ninguém entende, como a gente já viu. Mas nós estamos preocupados com as coisas desse mundo. Não se trata, e aí talvez você possa olhar para mim e falar, não, mas eu acredito em Jesus, eu acredito. E a gente ouve muito isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pregar para alguém, eu já tive, para alguém assim na rua. Não, eu acredito em Jesus, cara. Não é um simples acreditar em Jesus. Não é uma simples fé. É crer que Jesus é Deus. É crer que Jesus é Deus. E não só que Ele é Deus, mas que Ele é o teu Salvador. De que Ele sim é que tem um futuro garantido para você. Que ainda que as coisas desse mundo, e a gente viu isso nessa pandemia, que as coisas se ficam, as coisas passam, as economias melhores do mundo foram desestabilizadas, mas Ele é eterno, e as promessas dEle para mim e para você são eternas, queridos. Essa é a preocupação de Jesus para mim e para você. Você precisa acreditar como as Escrituras diz que Jesus é, como Ele mesmo diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. Não é simplesmente acreditar num Jesus que pode abrir uma porta de emprego para você. É acreditar no Jesus que, ainda que Ele não abra a porta do emprego para você, se você partir hoje, você vai morar na glória com Ele. Essa é a certeza que você tem que ter. Essa confiança, queridos. Não adianta nós falarmos que acreditamos em Jesus. Não adianta nós fazermos discursos maravilhosos, como Pedro fez. Senhor, eu vou contigo até o fim. Chega na hora do vamos ver, você não confia em Jesus não, irmão. Na hora que o calo aperta, a preocupação vem, você se esquece de quem é Jesus. É noite de você parar para pensar no que realmente importa. Quem é Jesus para você? Você acredita de fato como as Escrituras dizem que Ele é? Você confia de fato que Jesus tem a garantia da certeza do seu futuro? Porque foram isso que os discípulos não fizeram.
Eles ficaram preocupados. Por isso que Jesus começa falando, não deixa a preocupação no coração de vocês. Vai acontecer isso, mas tenham certeza, a promessa ela é fiel, ela vai ser cumprida na sua vida. A segunda coisa, para a gente ir bem rápido aqui, que eu aprendo nesse texto, é que tudo já está preparado. E é interessante que quando eu olho aqui no versos 2 e 3, diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam. Jesus, mais uma vez, vai reforçar para eles, não deixe as preocupações atingirem, roubarem a sua paz. Não precisa deixar que a ansiedade tire o foco daquilo que é o certo. É olhar para o céu. As nossas coisas não são daqui, as nossas coisas são lá de cima. Ainda que sim, Deus utiliza os meios aqui neste mundo para que a gente possa proclamar o teu reino, para que a gente possa estabelecer a sua justiça, mas a nossa morada não é aqui, a nossa morada é eterna, irmãos. Por isso Jesus vai dizer que o que acontecia agora talvez pudesse gerar uma dúvida no coração do discípulo. O que vai acontecer agora talvez possa gerar dúvida no coração de vocês. Talvez você está passando por isso. Mas isso que ia acontecer, na verdade, seria algo maravilhoso para eles. Porque essa era exatamente a garantia de que Jesus estava preparando um futuro maravilhoso para mim e para você. Quando Jesus diz que Ele vai preparar lugar, queridos, quando Ele vai preparar a morada, eu não sei vocês, mas a primeira coisa que vinha na minha cabeça era Jesus metendo um capacete. Cadê a Tainá? Acho que a Tainá não está aí, né? Que é está ali. Ó. Jesus pondo um capacetinho, Tainá. Vamos preparar as moradas. Mas não era isso que Jesus... Esse não era o foco da situação. Apesar, sim, de Jesus querer exaltar e dizer, olha, fiquem tranquilos que o céu tem espaço para todo mundo. Há muitas moradas, mas esse não era o foco. É interessante que quando Jesus diz, eu vou preparar lugar, Jesus estava querendo dizer para eles assim, eu vou agora para a cruz. Vocês não estão entendendo, mas isso é uma preparação para que eu possa garantir o futuro de vocês. Essa é a certeza. Jesus estava a caminho, queridos, do Gólgota. A gente sabe como foi trágico, queridos. O que Jesus pagou para que eu e você pudéssemos estar aqui e hoje tomarmos a decisão de sim, eu acredito que Jesus tem um futuro certo para mim. Eu acredito que Jesus tem um futuro certo para os meus filhos. Não é um futuro de talvez ele vai ser um médico, não é isso, mas de que ele vai salvar. Ele vai libertar, transformar, porque a maior preocupação nossa tem que ser essa, irmãos. E a gente faz o contrário, a gente prepara os nossos filhos para ser os melhores profissionais, mas a gente não prepara eles para ser os melhores cristãos. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu não sei você, mas um desejo no meu coração, eu sempre falo para Deus, eu falo, Senhor, se não for médico, amém, se não for isso, amém, mas de uma coisa, o desejo do meu coração, que eles sejam homens tementes ao Senhor. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus diz lá em Provérbios que, no capítulo 1 vai dizer isso, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se ele não teme ao Senhor, ele não é nada. É um tolo, a Bíblia diz. É um tolo. Eu prefiro ver o meu filho sendo um cidadão comum, que seja ganhando um salário mínimo. E eu não estou sendo falta de ver divisão, não é nada disso. Eu quero que você entenda qual é a prioridade da sua vida. Qual é a prioridade? É a eternidade mesmo? Ou você está se apegado aqui, queridos? Não trata-se deste mundo, mas é além dele. Qual é a sua preocupação? É ser feliz aqui? Ou é sofrer como Jó sofreu, mas passar a eternidade em alegria diante do Pai? Qual é a sua preocupação, queridos? Jesus novamente garante para nós, eu preparei já o lugar já está preparado, eu já paguei o preço, você não precisa fazer minha casa, minha vida, você não precisa fazer nada disso, o preço já foi pago, está garantido, o caminho já foi preparado, agora é só eu e você confiar em Deus. É só eu e você confiar em Jesus, acreditar que Ele é Deus, que Ele tem esse futuro certo para você.
A terceira e última coisa, queridos, que eu quero e aprendo aqui nesse texto para meditar com vocês é que você precisa acreditar que Ele não só é Deus, Ele não só já preparou o nosso futuro, mas que Ele é o caminho também para isso. Não existe, como diria meu pai, não existe, Jesus é o caminho, o resto é rua sem saída. Não existe alternativas, querido. Eu queria dizer para você que existem rotas alternativas, não existe. Quando ele diz lá no capítulo 4, no verso 4, ele diz assim, vocês conhecem o caminho por onde eu vou. Perceba que Jesus não está falando nenhuma novidade, Jesus já havia falado outras vezes o que ia acontecer. E aí Tomé diz, Jesus, a gente não sabe nem para onde o Senhor vai, como que podemos saber o caminho? E aí Jesus responde para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outros caminhos. Não existe outras alternativas, queridos. Se você não for através de Jesus, você não vai. Não há futuro para você. Talvez aqui você seja um profissional promissor, um advogado, sei lá, um grande empresário, e as pessoas vão olhar, nossa, até a 10ª geração desse cara está garantido o futuro. E daí? Isso daqui vai passar, meus irmãos. Isso aqui é transitório. Será que eu e você estamos preparados para a eternidade? E para nós nos prepararmos, queridos, a gente não precisa fazer nada além de crer em Jesus. Porque, como eu disse, Ele já preparou tudo. O que você precisa entender agora é de que Ele é esse caminho para que você possa ter essa certeza e garantia de futuro. Se não for através de Jesus, não há garantias. Mas, novamente, parece que havia uma confusão na mente daqueles discípulos e muitas vezes é assim na nossa vida. Qual é o caminho, Jesus? Para onde você vai? E aí a gente fica fazendo perguntas assim para Jesus. Jesus, será que eu vou casar com fulano ou ciclano? Sabe, assim? Jesus, será que meu filho vai ter um bom emprego? Será, Senhor? Preocupações desnecessárias, irmãos. A pergunta é, Jesus, eu quero estar com o Senhor. Será que você quer? Você realmente acredita em Jesus? Jesus quer que você saiba que o mundo diz que há vários caminhos, mas não há caminhos. Nós vivemos hoje num mundo do politicamente correto, sabe? As religiões têm que viver em harmonia. Na final, todos os caminhos levam a Deus. Lê do engano, irmãos. Só tem um caminho que leva a Deus, e esse é Jesus Cristo. E Ele já preparou lugar para mim e para você. Basta agora você acreditar nele. Você estender as suas mãos e dizer, Senhor, eu creio. Há muitas incertezas que me rodeiam, mas eu creio que o Senhor tem um futuro preparado para mim. É um futuro que vai além disso daqui. É um futuro, queridos, que é garantido porque ele é dado pelo Pai. É interessante que João ele é um livro maravilhoso, né? E no capítulo 10, Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem as minhas vozes. E o Pai me as dá. E eu tenho-as na mão. Eu estou parafraseando, tá, irmãos? Ninguém pode tirar das minhas mãos as minhas ovelhas. Olha a segurança que você tem. Aí você pode pensar assim, eu estava até comentando esses dias com meu pai, você pode pensar assim, puxa vida, Jesus fala que está na mão dele e ninguém toma. Mas vamos supor, a gente sabe que não existe isso, mas vamos supor que alguém possa mexer um dedinho de Jesus. Sabe o que Jesus fala? Que o Pai, que é maior que todos, também as tem na mão. Queridos, olha a segurança que você tem. Você está entendendo? O homem ele pode tocar no seu corpo físico, ele pode tocar nos teus bens, mas ele não pode tirar a sua vida das mãos de Jesus. E a maior prova disso é que quando Satanás chega diante de Deus, se apresenta, e aí a gente vê o quanto não existe, como a gente vê no Facebook, diálogo, olha, quem dá mais curtida, Jesus vai ganhar no braço de ferro com o diabo. Vocês já viram isso? Irmãos, não existe isso. Ele é criatura. Ninguém pode com o Criador. E aí a gente vê nesse momento o diabo lá se apresentando, prestando conta para Deus, e aí Deus fala, vai lá, toca lá. Mas a vida não. A vida é minha.
Irmãos, pode ser até que sim, o Senhor permita que o seu futuro seja trágico. Eu não quero te desanimar, não, porque isso pode ser comigo. Infelizmente, a gente viu quantas tragédias aconteceram. Pessoas novas morrendo. Pessoas próximas a nós. Uma mãe cresceu junto comigo. Deixou para trás crianças pequenas da minha idade. E uma delas ainda especial, autista, que só ficava com ela. Olha a tragédia. A mãe, essa mulher, a mãe dela, os pais dela pegaram Covid, ela pegou as irmãs, todos tiveram as suas vidas restabelecidas. Ela faleceu. Pode ser trágico, irmãos, mas o final é glorioso, porque a gente tem essa certeza, essa segurança. Será que você tem essa certeza hoje? Que ainda que o fim seja trágico para você, você vai estar lá na glória com Ele. Não tem coisa melhor do que isso, meus irmãos. Por isso, tira a preocupação do seu coração. É desnecessário isso daí. Se preocupe com as coisas lá de cima. E as daqui, o Senhor vai te auxiliar. Ele falou isso. Lá em Mateus capítulo 6, o que Jesus falou para nós? Por acaso, vocês estão preocupados com a vez de comer, de beber? Os pássaros, olha aí, não fazem nada disso, eu alimento eles. Enfim, se preocupem com o reino de Deus e a minha justiça. E essas coisas aí, eu vou acrescentar para você. Eternidade, irmãos. Eternidade. Aonde você vai passar a sua eternidade? Essa tem que ser sua preocupação. Não é se Jesus vai ter um reino, como os discípulos estavam. Vamos tomar, vamos fazer isso. Eles estavam tão assim confusos, que se você for olhar para Atos capítulo 1, você vai ver que eles ainda perguntam, Jesus, quando é que o Senhor vai restaurar as coisas aqui? Jesus fala, meus amigos, vocês não entenderam nada, essas coisas não competem a vocês. E a gente está nisso. Mas nessa noite o Senhor está te convidando. Aonde você quer passar a sua eternidade? Qual é essa preocupação? Creia nele. Ele já preparou tudo, você não precisa ter nenhum esforço, o que você precisa fazer é crer, acreditar nele, ter essa confiança. E não é um simples acreditar, é um acreditar contínuo, é você ter essa fé firmada, que nada vai te abalar. É esse acreditar, queridos. E não pense que não vai existir, talvez, dúvidas, mas continue crendo. Por que eu estou falando isso? Recentemente eu estava estudando o Jó com minhas crianças, a gente estava vendo uns vídeos, e a gente viu tudo que Jó passou, mas a Bíblia diz que ele não blasfemou contra Deus. É verdade que no decorrer da história houve ele questionou algumas coisas, falou, Deus, será? O que é isso? Não estava entendendo. E acontece, é normal na minha e na sua vida. Mas continue crendo. Não desista. Nossa morada não é aqui. Pode ser como eu já pontuei, o fim trágico, mas a nossa morada é lá, é a eternidade. E isso, meus queridos, ninguém vai roubar de você. Ninguém vai roubar de você. Não perca o foco. Ele preparou nosso futuro. Não permita que as coisas terrenas roubem o foco do que é principal. Você precisa entender que se não for através de Jesus, nada do que eu e você possa fazer pode garantir isso. É Ele que garante, é Ele que segura, é Ele que nos prepara e é Ele que nos salva. Amém?